E aí pessoal, mais um PTK e Pipoca começando aqui. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece. E o assunto de hoje é O Enfermeiro da Noite, novo filme aí da Netflix que chegou lá no catálogo esta semana e vem trazendo a história aí real de um serial killer que matava em hospitais. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. Beleza? Feito tudo isso, bora lá pra resenha. Então, né, essa história, como eu já falei lá no comecinho, né, ela é baseada numa história realmente real sobre um assassino, né, o Charles Cullen, que assassinava, né, pessoas no hospital. Ele era um enfermeiro que matava essas pessoas, né, dando medicamentos ali, trocando medicações, etc. E estima-se ali que ele matou mais de 400 vítimas trabalhando em vários hospitais nos Estados Unidos, em vários estados diferentes, né. No filme, ele é interpretado pelo Ed Redmayne, que ganhou o Oscar aí por A Teoria de Tudo, também conhecida pela franquia Animais Fantásticos. E tem como parceira ele de tela a Jessica Chastain, que acabou de ganhar o Oscar esse ano. E ela também está ali como a Amy, né, uma amiga de trabalho dele que acaba, né, descobrindo ali a verdade sobre o enfermeiro e tentando ajudar ali a polícia a parar o serial killer. O filme é dirigido pelo Tobias Lindholm, que fez, né, A Caça, o filme sueco-dinamarquês que concorreu ao Oscar, né? Ele escreveu o roteiro deste filme, e também Uma Guerra, onde ele escreveu o roteiro também e dirigiu, que também foi ambos indicados aí a Oscar de melhor filme estrangeiro, e agora ele faz a direção ali, que eu acho até uma direção sólida. Mas eu queria ter gostado mais desse filme do que realmente eu gostei, assim. Eu não tenho problemas com a direção, os dois aí ganhadores já do Oscar atuam muito bem. Eu acho o Ed Redmayne muito bem, inclusive, ele passa uma frieza realmente de serial killer, de psicopata ali, que mata sem dor. Então eu acho que ele vai muito bem nesse papel. Eu gosto também do papel dela, ela tem uma doença cardíaca ali, tá preocupada com as filhas, trabalha demais, confia nesse cara, né, se decepciona com ele. Então eu acho que ela também constrói muito bem esse papel, a Jessica. Então eu acho os dois atores ali que precisam carregar, né, o filme ali, já que eles estão nos papéis principais, eles vão muito bem. Eu não gosto muito da fotografia, eu acho que ela é muito soturna demais, eu acho que às vezes ela fica meio granulada demais, eu não gosto muito da imagem às vezes que aparenta ali, eu acho que fica tudo muito estranho, apesar de, né, no hospital eles trabalharem à noite e tudo mais, eu acho que até em outros momentos é tudo muito cinza, eu acho que tem um pouco a vibe do filme, mas ela me incomoda aos poucos, principalmente quando ela fica granulada em alguns momentos assim, quando a fotografia quando tá num tempo mais escuro, ou tá num ambiente muito interno, eu acho que me incomoda um pouco. Isso assim, mas tecnicamente falando. Eu acho que o filme é bem construído, mas eu queria que ele tivesse me deixado com mais raiva, sabe? Ele me deixa com raiva por saber toda a história. Por entender ali o que está acontecendo, por saber que era uma história real, por ficar chocado com a quantidade de pessoas que ele matou, ver a frieza com que ele faz isso, né? O Ed, como eu falei, faz muito bem esse papel de ser frio, de ser uma pessoa assim, realmente sem emoções. Ele, no dia a dia, ele fingindo para as pessoas, ele, né, se mostra uma pessoa legal e tudo mais, ele deixa de esboçar um sentimento ou outro ali, mas de resto, quando se fala sobre isso, ele realmente parece uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem remorso, sem emoções. Eu acho que ele traduz esse papel muito bem. Mas eu queria ter ficado com mais raiva, eu queria ter entendido mais toda aquela situação. Eu sei que na real a gente não entende, né, já que ele nunca disse por que ele matava, né, acho que a gente só pode, né, entender que ele realmente era um psicopata, matava por prazer ou coisa parecida, né, mas aí, assim, saber exatamente a gente nunca soube, né, por relato dele, assim, ele nunca disse. Mas eu queria ter entendido mais essa corrupção de hospitais, eu queria ter visto mais um pouco disso, mais esse trabalho da polícia e um pouco mais, né? Porque assim, no filme a gente até é mostrado menos vítimas do que é falado que rolou, né? Onde ele está trabalhando ali no momento com a Amy, né, a personagem da Jessica, dito que ele matou algumas pessoas, mas a gente em tela só vê bem menos, assim, e aí eu acho que a gente poderia ter um pouco mais desse entendimento ali. Foi uma coisa até que eu falei, né, no Dahmer, né, a série também lá da Netflix, do Ryan Murphy, que contava a história lá do canibal americano, né, e tudo mais, que eu gostaria mais de ter esse entendimento desse impacto que esse cara causa na vida das outras pessoas, ter a visão
um pouco mais dessas outras pessoas, né? Ali a gente via muito esse encontro no filme entre ele e a Amy, e como isso afetou ela e tudo mais. Só que na verdade ela não foi exatamente uma vítima ali, né? A gente tem um vislumbre ali de um familiar em algum momento de uma vítima, a indignação da polícia, um pouco do encobertamento ali do hospital e sabe, um pouco dos outros hospitais também, de tudo mais, mas eu acho que podia o filme ter debruçado um pouco mais nessa situação, por que isso estava sendo feito e tudo mais. Porque eu queria ter ficado mais indignado do que eu fiquei. E na verdade eu não fico indignado pelo filme, mas sim por saber a história, porque é uma história real e tudo mais, que foi até uma coisa também que eu comentei sobre Bem-vindos à Vizinhança, que também é uma série Netflix lá do Ryan Murphy, que era baseada em fatos reais também, e que eu acho que só de você ler e de saber da história já tá o suficiente. Acho que você não precisa fazer um filme, roteirizar isso para criar um alerta ou o que for, para contar essa história para o público. Então eu acho que o filme ele tem esse serviço, né, quando você faz um filme, uma série sobre uma história real, de fazer esse serviço de realmente abrir os olhos, de você realmente, como eu falei lá nos outros vídeos, né, que eu citei aqui das séries, de você ter esse alerta, de você perceber alguma coisa, de você poder se sentir mais seguro, né, se prevenir mais, ou perceber de repente alguma pessoa ali, algum sinal diferente que você pode identificar como uma coisa ou outra, pra gente também poder se calçar um pouco. Eu acho que quando você faz um filme ou uma série sobre casos reais assim, é interessante você falar, né, dessa forma, essa obra, né, baseada ali, cria esse serviço de alerta da população, digamos assim. E aqui eu acho que o filme fica muito no limite ali, eu acho que ele não atinge realmente o potencial que ele deveria atingir. Não é um filme ruim, tá? Não é um filme ruim mesmo, inclusive em comparação às séries, eu recomendo inclusive até mais o filme para ser assistido do que as séries. Eu acho que é um filme que vale até a pena assistir, mas eu não acho que ele traz grandes momentos assim, tirando a atuação dos dois ali, que realmente vão muito bem e dão um show assim, são ótimos atores realmente. Mas de resto, eu acho que fica tudo muito no quase assim. Eu acho que o filme, na verdade, ele poderia ser de certa forma mais profundo assim. Eu acho que ele fica muito ainda na superfície e não se debruça muito. E é isso que eu fiquei com a sensação. Tá, eu fiquei muito indignado com o que eu vi, com o que eu soube, saber que isso é uma história real, ver como esse cara é frio, as atuações muito potentes, tanto do Ed quanto da Jessica, o impacto que ele causou na vida dessa mulher, como que isso deve ter destruído a vida de famílias, como que, né, foi para essas pessoas que sofreram com isso viverem aquilo ali, mas muito do que eu imaginei ou do que você vai acabar encontrando na internet depois de pesquisar, mas não tanto que o filme traga para você. Eu queria ter ficado com mais raiva pelo filme. Eu acho que o filme tinha que ter construído mais essa sequência de emoções de indignação e de alerta realmente para você entender um pouco, às vezes você conseguir identificar até, né, para você não se tornar uma vítima ali. Claro que no hospital, né, nesse caso em questão, não teria muito como as pessoas ali, né, que foram assassinadas se defenderem, né, porque estavam, né, nos hospitais internadas, acamadas, em defesas ali. Mas eu acho que pela atuação ali e pelo que você entende ali, pelo que o filme traz, você vê como que essas pessoas conseguem ser frias e como isso é fácil de você perceber, porque no filme fica muito claro, já do começo, mesmo se você for assistir sem saber sobre o que se trata a história, você vai conseguir perceber que o cara tem alguma coisa um pouco diferente ali, negativamente falando, porque ele é muito frio, de certa forma. E quando você sabe isso também, né, já vai pro filme sabendo, você vê que o modus operandi dele, a forma que ele trata, a forma que é frio com o que ele faz, é muito assustadora. A primeira cena, inclusive, né, quando a câmera vem pegando bem o rosto dele de perfil, assim, enquanto uma equipe médica ali tá tentando salvar uma vítima que ele acabou de matar, e você vê que ele não esboça emoção nenhuma, você entende que realmente essas pessoas, né, e eu tendo a acreditar que ele é um psicopata ali, então eu fico assustado com aquilo ali. A direção, como eu disse, até vai bem assim, mas eu não sei se o roteiro e ela casam muito bem para construir essa coisa mais que indigna mais, que te deixa assim, caramba, como é capaz. Porque assim, a gente é muito problema ali, né? É um cara que mata sem remorso, os hospitais que fecham os olhos para isso, é a polícia que
parece que também fica meio alheia a tudo, né? Ninguém parece suspeitar de nada, quem suspeita também não leva isso pra frente para aquilo realmente separado, e isso fica muito claro numa fala final dele, e eu fiquei assim, caramba, que pesado isso. E aí, nesse ponto eu fico indignado. Quando tem essa fala final, que eu não vou dar spoiler aqui, eu fico muito indignado. Eu falo, caramba, é um absurdo social dessas grandes empresas, né? Porque os hospitais lá nos Estados Unidos, eles são empresas, né? Porque todos eles visam lucro, né? Não existe hospital público igual aqui, né? Existe uma clínica ou outra que atende ali as pessoas mais necessitadas, mas não existe esse programa de saúde pública igual existe aqui no Brasil, né? Então, quando a gente ouve essa fala final dele, eu, pelo menos, fiquei muito indignado. Fiquei realmente. Mas eu acho que o filme, de certa forma, desde o momento que as coisas vão se revelando ali, eu acho que ele já poderia ter criado essa indignação e essa fala final ter sido o punch ali para fechar aquilo ali, costurar toda a história. Mas eu acho que ficou muito só nesse finalzinho, só nessa fala, e eu queria que esse roteiro, essa direção tivesse me deixado mais indignado, porque eu acho que é isso, assim. Quanto mais indignado você fica assistindo uma coisa dessa, mais eu acho que cria um sentimento de querer, de certa forma, da forma que você puder, lutar por aquilo ali e tentar fazer sua voz ser ouvida, né? Eu acho que é uma forma também da gente buscar estar sempre pressionando por melhorias na sociedade, no poder público, principalmente nas pessoas que deveriam cuidar da gente, né? E aí eu falo da polícia, do hospital quando a gente precisa, do próprio governo em si. Então eu acho que toda essa passada de pano, esse fechar de olhos, deveria ter sido trabalhado de uma forma a deixar mais a gente indignado assistindo o filme. Mas é um filme muito interessante, assim, é um filme que eu acho que vale a pena você assistir. Como eu disse, não é um filme ruim, eu queria que ele tivesse sido mais, mas de repente é uma questão mais de expectativa também minha, né? Mas olhando assim, analisando o filme, ele é um filme bom. Eu acho que ele também mexe com as suas emoções de certa forma, ele vai criando isso ali, mas eu queria que tivesse mexido mais, porque me cria essa indignação, sim, como eu falei, mas por toda a história que eu fico sabendo e não pela forma que o filme é construído propriamente. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê em breve de novo. Mas antes da gente terminar, deixa seu like aí se você ainda não deixou. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. E ative as notificações para não perder vídeo nenhum. A gente se vê de novo em breve. Tchau!